Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar então o curso de iniciação. Hoje vamos à primeira aula para a gente poder estudar, né, os conceitos básicos que uma Merritô deve adquirir a consciência para poder desempenhar bem o seu papel de canalizador da luz divina. Primeiramente, vamos começar com o Salmo. Batismo pelo fogo. Estão chegando os horrores da destruição do homem e da matéria. Somente podemos contar com Deus. O plano divino para purificar as máculas da terra nada mais é que o batismo pelo fogo. Vai a luz da mão de Deus Supremo purificar os países maculados de todos os cantos do mundo. Sabei todos vós, o de orei, esta força divina que eu manifesto é o Espírito do Fogo. Bom, então nós iremos iniciar a primeira aula com a leitura de um texto publicado no livro A Arte do Jorei. É muito importante que todo mundo que esteja realizando este curso tenha o livro. O estudo dele, do início ao fim, é fundamental, né? Inclusive, na última aula, nós vamos pedir que cada um dos inscritos envie para nós um parecer, alguns comentários sobre o que aprendeu, sobre um ponto importante que não tinha entendido anteriormente, que agora passou a entender, né, sobre os textos publicados aqui. Pode ser sobre o ponto focal, sobre o conteúdo, ou mesmo sobre a maneira de entender amplamente o Jorei, tá bom? Então, eu costumo, na primeira aula, enfatizar muito este texto publicado na página 50. Intensificação do espírito do fogo e fragilidade do efeito dos remédios. Publicado em 1953. Com a aproximação da era do dia, o espírito do fogo vai crescendo no mundo espiritual. Na Terra, as purificações se intensificam. Na verdade, esse processo de limpeza resulta do poder do Jorei, que promove a eliminação das toxinas. Por outro lado, torna-se cada vez mais difícil curar pelos métodos da medicina tradicional, fundamentados na solidificação. Tanto assim que recentemente os jornais noticiaram a queda do efeito da penicilina. Esse fato é interessante, porque se a penicilina era eficaz 10 anos atrás, deveria produzir hoje o mesmo efeito. Os médicos afirmam, contudo, que os micróbios ficaram mais fortes e por isso muito resistentes à ação de antibióticos. É, porém, bastante estranho que vírus e bactérias tenham adquirido tamanha resistência em tão pouco tempo. O que de fato está acontecendo é a aceleração crescente das purificações em consequência da intensificação da força dissolvente do espírito do fogo. Nessa primeira parte, né, a essência deste texto está a própria essência da doutrina, né? Como surgiu a doutrina? Como que Meixo Sama iniciou realmente a doutrina messiânica? A partir da revelação do início da aproximação da era do dia, naquele momento, né? Hoje nós sabemos que já estamos em era do dia. É o alvorecer, é aqueles primeiros minutos, né, do alvorecer de um dia. Mas já é um novo dia, já não é mais o dia anterior, né? Depois que passa da meia-noite já é um novo dia, não é isso? Os primeiros horários de um novo dia ainda são escuros. Conforme vai se aproximando o momento do nascer do sol, começa a surgir a luminosidade. E nós estamos neste momento. Quando o Meixo Sama, ali naquele primeiro momento escreveu, era essa transição, o passar da noite para o dia. Mas quando o Meixo Sama, ainda vivo, se estabeleceu aqui neste mundo o primeiro raio luminoso da nova era. Então, o que a gente está entendendo aqui? Essa revelação
que trouxe toda a bagagem que fez a base fundamental da doutrina messiânica, a principal revelação é essa alteração. Todo o resto, ele vem porque se estabeleceu uma nova era, né? Todo o resto. Mesmo a intensificação do espírito do fogo, ela é esse mecanismo que faz rodar essa transição, né? A intensificação, a gente pode entender no alvorecer de um dia material, um dia físico, cada segundo em que o sol está subindo e que aquele raio de sol está alcançando um pouco mais distante, está produzindo um pouco mais de luminosidade e de calor, né? Então, esse aumento, a intensificação da atuação do espírito do fogo, nada mais é do que isso. A claridade se estabelecendo de modo mais abrangente e forte, mais presente, né? Quando nasce um dia, quando a gente, igual eu falei, né, vira a meia-noite, nasce um novo dia. A partir desse instante, é possível voltar no tempo, né? Muitas ficções falam sobre viagem no tempo, mas a gente sabe, pelo menos até hoje, que não existe nada que faça o tempo retroagir. Da mesma maneira, o plano divino, desde a criação, Meixo Sama fala, desde a criação esse plano foi estabelecido. Desde a criação, esse plano era de que neste momento viria se estabelecer aqui na Terra o reino do céu. O reino do céu corresponde à era divina, a era do dia, perdão. Então, se não vai mais voltar, né? Se não vai mais retroagir a intensificação do espírito do fogo, se não vai voltar no tempo e a gente vai retroagir para a era da noite, o que a gente entende? Que gradualmente a luz vai se intensificar, a claridade vai se estabelecer e nada mais vai poder resistir, poder ir contra essa luminosidade. Então, ele diz que o que de fato está acontecendo é a aceleração crescente das purificações em consequência da intensificação da força dissolvente do espírito do fogo. Então, conforme o espírito do fogo, conforme a luminosidade do espírito do fogo avança, também avança o poder dele. Qual é o poder dele? É o de dissolver as impurezas. Então, as toxinas que até então ficavam solidificadas a vida inteira de uma pessoa, e ela morria, ela passava para o mundo espiritual, levando ainda no corpo espiritual aquelas impurezas, ela nascia novamente, carregando aquelas impurezas, elas estavam solidificadas no âmago do ser. Neste momento não vai mais poder continuar dessa maneira. Neste momento, a atuação do espírito do fogo começa a eliminar, a dissolver, a mexer com essas impurezas, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual. Então, tanto as diversas doenças que a medicina nomeia, né, as novas enfermidades, tem um artigo interessante, eu vou pedir para deixar no link, saiu na revista Super Interessante uma matéria falando sobre os higienistas, a teoria higienista, em que eles falam, é muito interessante, eles usam alguns termos que a gente encontra nos ensinamentos de Meixo Sama. Eles falam que as 35 mil doenças catalogadas pela medicina se resumem a uma única, a toxemia, que é a contaminação do sangue por toxinas. Eles usam esse mesmo termo. E eles falam que todas as eliminações provocadas pelas doenças são formas, são maneiras do corpo eliminar essas impurezas. Só que, igual o reverendo sempre ressaltou, eles chegam até um certo limite de entendimento, né? Porque eles não têm o jorei. Né? Então, para estabelecimento da saúde, eles utilizam de jejum, alimentação natural,
E eles têm vários depoimentos de recuperação de doenças graves com jejum e alimentação. Alimentação vegetariana, nada de química, né? Mas é interessante essa questão que eles trazem das 35 mil doenças que a medicina considera como doenças diferentes, causas diferentes. Eles falam que todas se resumem a uma única causa, a contaminação do sangue por toxinas, a toxemia. Então, a gente vai de encontro ao que Meixo Sama nos fala, né? As toxinas presentes no nosso corpo, com a intensificação do espírito do fogo, elas não vão mais ficar solidificadas, vão ser dissolvidas. Então, não adianta eu lutar contra hoje, no momento em que eu começo a ter uma eliminação, usar algum artifício para interromper, porque o espírito do fogo está intensificando e esse processo vai ser acelerado. Qual é o risco dessa cortar a purificação? Então, elimina e corta, interrompe. Aí ele começa a eliminar e interrompe. Qual é o risco disso? Em determinado momento, essa toxina que estava se encaminhando pelo organismo para ser eliminada, no momento em que eu utilizo algum artifício para interromper a purificação, que seja um medicamento, seja resfriamento, seja alguma outra substância como Campo, como chás, né, de chás medicinais, essa toxina pode solidificar numa região do organismo que é muito prejudicial e que pode trazer risco à vida, né? As diversas paralisias, as diversas sequelas mentais, todas são resultantes de se interromper o processo de purificação. É assim que Meixo Sama nos ensina. Então, entender o que é a base da messiânica, entender o que é a base da necessidade realmente do Jorei, né? É que na era do dia a principal característica é a dissolução, a queima das impurezas. E esse processo não vai reverter, não vai deixar de acontecer. Ao contrário, ele vai cada vez acelerar mais e mais. E como que vão se manifestar, né? Como que vai se manifestar essa intensificação do espírito do fogo na saúde humana? O surgimento desses vírus e bactérias que os próprios cientistas falam, eles estão aí na natureza. Eu assisti ontem uma entrevista de um cientista americano e ele diz que esses novos vírus são consequência do desmatamento, então os animais selvagens entram mais em contato com os seres humanos e esses vírus existiam nesses grupos de animais, né? Mas eles falam, todos falam, existiam esses vírus, existiam essas bactérias. E a gente sabe que o ser humano tem contato, o homem primitivo tinha muito mais contato, muito mais próximo com esses animais. Por que esses animais anteriormente não tinham pulado para o corpo do ser humano e não tinham afetado a saúde humana? Exatamente porque agora chegou o momento da dissolução dessas toxinas que são referentes a esses vírus. No Evangelho do Céu 4, nós temos um ensinamento em que Meixo Sama fala que para cada toxina há um vírus e bactéria correspondente. Então, é a correspondência da impureza com aquela bactéria que vai se alimentar daquela impureza, né? Na medida em que hoje nós ingerimos muito mais agrotóxico, respiramos muito mais poluição, ingerimos muito mais substâncias químicas nos alimentos. Todos os alimentos têm muitos conservantes, aditivos químicos. Surgiu no nosso organismo um tipo de toxina diferente do que 100 anos atrás existiam, né? Então, com essa nova toxina dentro do meu organismo, aparece um novo vírus para se alimentar dessa substância muito mais tóxica. Então, é isso que faz surgir. Quando o Meixo Sama fala que a origem, está publicado neste mesmo livro, né? Como surgem os micróbios. E ele fala que
teoria que os cientistas pulam, mas que é a verdade. Ele fala que os micróbios não vêm de fora para dentro, eles surgem no organismo. Como que esse micróbio surge dentro de mim? Ele surge porque surgiu a impureza que o alimenta. Ele está na nossa constituição. Ele está convivendo com a gente desde a criação, mas ele se manifesta, ele se prolifera e ele se torna fatal na medida em que eu tenho o alimento para que ele se fortaleça. É isso que Meixo Sama nos ensina, né? E a gente comprova isso. É muito fácil comprovar isso. Os dados nos mostram isso. Nós temos vários casos que a gente está sempre assistindo no noticiário, né? Porque que tem idosos com mais de 100 anos se recuperando, passando tranquilamente por várias doenças, né? Há pouco tempo tinha uma senhora que era, não me lembro se era australiana. Ela, com mais de 100 anos, já tinha se recuperado de câncer, já tinha passado por outras doenças assim graves, também agora se recuperou do Covid. Por que essas pessoas assim mais idosas, né, elas têm essa resistência? Porque elas não têm aquele alimento, elas não tiveram na infância delas a quantidade de vacinas que a gente tem hoje, a quantidade de agrotóxicos no alimento que a gente tem hoje. Hoje em dia as crianças nascem, os médicos já falam de cara: a senhora não tem bom leite, tem que já entrar com aqueles compostos lácteos, aqueles para fortalecimento da criança. Como assim, né? Não existe composto lácteo natural, não existe. Com certeza aquilo tem aditivo químico e isso já está sendo absorvido pelo organismo do neném. Mas essas pessoas de mais de 100 anos não tinham isso, né? Se a mãe por acaso realmente não tivesse toxinas, era usado o leite da vaca, da cabra. Animais, naquela época, que não recebiam vacinas, não recebiam nenhum tipo de pesticida no couro para matar carrapato, para matar bichos, né? Então, a gente entende, quando observa essas notícias, esses fatos, a gente entende realmente esse princípio do corpo, do organismo um pouco mais purificado, não é tão suscetível a esses vírus, né, a morrer por causa de ataque de vírus. Bom, dando continuidade à leitura. Então, não significa que a penicilina tenha perdido seu efeito. Na verdade, ela não está mais conseguindo solidificar as toxinas. Apesar disso, a medicina continua recorrendo a venenos com poder cada vez maior. Chegará, porém, o dia em que deixarão de surtir qualquer efeito. Poderão, inclusive, num futuro próximo, causar mortes. Nessa época, a força do jorei aumentará extraordinariamente e as curas serão comprovadas a cada momento. Também os próprios médicos desistirão de empregar medicamentos. Os livros que estou escrevendo atualmente são uma preparação para esse tempo. Bom, nós já vemos isso, né? Já temos vários, tem o biogeneticista, o Fernando Trave, tem vários médicos que publicaram livros e eles são categóricos em afirmar que o remédio é o que mata o ser humano, que não é a doença que mata, e sim o tratamento. Isto é, também publicou, a Super Interessante também publicou, já há mais de 10 anos, uma reportagem de que nos Estados Unidos a primeira causa morte é envenenamento por medicação. Não é mais do que acidentes de carro, mais do que tabagismo, mais do que acidente vascular, mais do que cardíaco, é envenenamento. Mas isso ainda está bem distante do que Meixo Sama disse, porque o que eles estão entendendo é que o remédio produz efeitos colaterais, né? Então, muitos falam que é erro na dose, erro no momento do paciente, mas eles ainda não atingiram o princípio, que o remédio entrou no corpo e produziu um efeito tão adverso, interrompeu a purificação e o paciente veio a óbito, né? Mas eles já estão conseguindo identificar o alto índice de mortalidade que o remédio produz. E aqui Meixo Sama, em 1953, já nos avisou disso, né? Mesmo ele fala que
os venenos dos remédios vão deixar de surtir efeitos. A gente já vê também bastante esse tipo de depoimento, porque eles publicam hoje na televisão, falam sobre um remédio, amanhã já falam, não, esse não faz efeito para isso. Aí deixa de produzir aquele remédio naquele país. Em tal país já é até proibida a venda. E outros países que não têm tantas pesquisas, eles ainda são comercializados. Mas, na hora em que sai um noticiário falando, duvidando da eficácia daquele remédio, já há uma suspeita mundial. É óbvio que toda a comunidade científica alerta para isso, né? Mas, com certeza, o interesse econômico sempre predomina e o remédio acaba sendo comercializado e indicado para a população. Hoje, entretanto, quando afirmo essa verdade, ninguém a aceita, achando minhas ideias absurdas. Quando, porém, a ciência chegar à conclusão de que os remédios não curam as doenças, a maioria das pessoas aceitará os meus ensinamentos, deixando de considerá-los sem fundamentação lógica. Após discorrer sobre as doenças, publicarei também uma série de testemunhos daqueles que já experimentaram o poder do Jorei, não só na cura de enfermidades físicas, como na resolução de problemas de ordem espiritual. Assim, o plano de Deus, até agora oculto, tornar-se-á visível, passando a atuar definitivamente no mundo material. Esses testemunhos aqui no Templo Luz do Oriente nós publicamos na série Kototama. Cada uma das revistas tem um testemunho publicado, um testemunho comentado por Meixo Sama. O estudo desses testemunhos é um material precioso, porque quando a gente lê assim, no ombro, a toxina ela solidifica no ombro, aí tem que ministrar a Jorei, aí vai ter um processo de eliminação, que a toxina vai descer, vai passar por tal. Pronto, você está lendo assim a didática, né? A orientação didática do tema. Quando você pega um testemunho e fala lá que a senhora tal, ela teve um certo diagnóstico pela medicina, e ela fez um certo tratamento, depois disso deu certa reação, e depois disso desdobrou dessa maneira, aí vem Meixo Sama e fala, olha, nisso aconteceu isso, por causa disso deu esse resultado. Quando você pega essa explicação, Meixo Sama analisando um caso, aquilo lá é matéria prática, porque ali, muitas daquelas situações, vários de nós passamos ou pessoas que a gente conhece. Então, o estudo de testemunho, eu, por exemplo, adoro. Eu acho interessantíssimo. Especialmente esses que são comentados pelo mestre, em que ele fala, o erro foi esse e a solução se deu neste momento. Então, o estudo de testemunhos, o Meixo Sama gostava muito de publicar, né, os testemunhos naquela época, porque acho que ele sabia disso, como esses testemunhos nos ajudam a entender os diversos processos que podem acontecer com a saúde humana. E aqui ele fala que, num futuro, essas ideias divulgadas por Meixo Sama, que se baseiam na revelação divina, ou seja, é a revelação do Criador do nosso corpo. Quem originou o nosso corpo e a nossa alma revelou para Meixo Sama que a saúde perfeita só virá pela purificação do organismo, pela eliminação das toxinas, pela eliminação das máculas, é que o ser humano atinge o estado de saúde perfeita no campo físico e no campo espiritual. Num futuro próximo, ele diz que essas teorias serão aceitas, igual o reverendo Hiroki sempre está falando, né? Nós recebemos já um despertar antecipado. Uma palestra do reverendo, se vocês tiverem oportunidade, por favor assistam, está no canal do YouTube, Anúncio da Aurora. E ele diz um salmo lindo de Meixo Sama, que cita o pardal, o corvo e o galo. O pardal canta primeiro, quando amanhece o dia, em seguida o corvo, por último o galo. Aí o reverendo fala, por favor, né? Que nós possamos ao menos serem galos que acordam um pouco mais cedo no raiar do dia. Então, esse despertar antecipado que nós, que conhecemos a doutrina de Meixo Sama e os ensinamentos que nós temos a oportunidade de vivenciar,
não é para ser benefício próprio, né? Não é para ser algo que eu vou me contentar, que eu estou feliz porque eu conheci Meixo Sama, não. Igual o reverendo Hiroki falou, é uma ferramenta de ajudar o próximo. O benefício que a gente recebe em consequência é algo que não deve ser o objetivo, é uma consequência só, né? É algo que a graça divina fez dessa maneira. Quando a gente ajuda, a gente recebe méritos. Isso aí é presente de Deus. Não deve ser o nosso objetivo. O objetivo para aqueles que estão desejando receber o Ohikari é, sim, trabalhar na salvação da humanidade. Ser essas pessoas que já têm esse conhecimento e que, no momento de necessidade, já podem levantar a mão, né? É isso que Meixo Sama mais enfatizava. Igual ele disse também, é claro que Deus maravilhoso, que só deseja o bem, o nosso bem, e quer nos ajudar, quer nos salvar, deu o recurso do Alto Jurei. E em um dos testemunhos, igual eu estava falando, um dos testemunhos comentados por Meixo Sama, o que ele fala sobre a cura da apendicite, ele diz que não existe razão para uma pessoa que levanta a mão e que cura a outra não manifeste o mesmo poder para curar a si mesma. Então, ali Meixo Sama fala sobre esse valor imensurável do Alto Jurei, né? É uma ferramenta poderosíssima de obter a melhora da saúde física e espiritual. O reverendo Nakahashi fala em inúmeras aulas de momentos que ele sentia mal-estar e fazia Alto Jurei. O reverendo Hiroki também já deu esse depoimento. Então, é um recurso maravilhoso para quem agora vai receber o Ohikari, tá bom? Então, esse entendimento, página 50 do livro Arte do Jurei, intensificação do espírito do fogo e fragilidade dos remédios, é a base. Compreender isso é a base de compreender todo o restante da doutrina. No Evangelho 4, volume 4, Salvação, lá Meixo Sama falando sobre o espírito do fogo, ele discorre, por exemplo, o efeito da intensificação do espírito do fogo não só no corpo físico, como também na agricultura, no clima, nos fenômenos naturais que acontecem no globo terrestre. Então, a intensificação do espírito do fogo, ele está atuando de forma global em vários âmbitos, não é só na saúde humana. E é um processo que não tem mais volta, porque é a vontade de Deus para este momento, tá? Então, entender isso, se vocês puderem realmente ler novamente esse texto, meditar sobre o significado. No YouTube, no canal, tem aula do reverendo falando sobre a intensificação do espírito do fogo. Quem já tiver o Evangelho 4, ler lá também, logo no início, na parte da purificação global, a intensificação do espírito do fogo. E as pessoas que se inscreveram, essa aula vai ser publicada para quem quiser assistir, mas as pessoas que se inscreveram para a outorga, por favor, nos enviem um e-mail, vocês vão receber, quando vocês fizerem a inscrição, vão receber esse endereço eletrônico, e por meio deles, por favor, nos enviem, né, um e-mail contando a sua percepção do que esse ensinamento está dizendo, tá bom? Muito obrigada a todos.